Olá, é um prazer compartilhar a palavra do Senhor nesse momento com vocês. Eu, olhando e pensando no que gostaria de compartilhar, pensei nos milagres de Jesus. E um milagre de Jesus falou em especial ao meu coração. Nos evangelhos nós temos 35 milagres, mas hoje nós vamos falar sobre o milagre da mulher que tocou em Jesus e foi curada. Ela tinha um fluxo de sangue e esse fluxo de sangue cessou exatamente no momento que ela tocou nas vestes de Jesus. O relato ele pode ser encontrado lá em Mateus capítulo 9, em Marcos capítulo 5 e em Lucas capítulo 8. Eu escolhi para nós lermos o livro de Marcos no capítulo 5, a partir do verso a partir do verso 25 até o verso 29. E a palavra do Senhor diz assim: Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Eles a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou a sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. Não é impressionante? Como que a fé daquela mulher... E eu gostaria de, junto com vocês, viajar um pouco na história para tentar entender o contexto dessa mulher e por que ela tocou em Jesus com tanta fé. Bem, ela, vivia numa sociedade onde o fluxo de sangue era considerado imundo. E quando a mulher estava no período menstrual, ela não podia ser tocada, não podia tocar. Tudo que ela tocava era considerado imundo. E ela não tinha identificação social. Ela era como se fosse uma leprosa, excluída. E tinham outras implicações, Se ela tivesse relações sexuais, a maldição caía sobre os filhos. Isso era uma lei rabínica. E ela vivia não alguns meses assim, isolada. A gente está vivendo um período difícil, a gente está isolado por um tempo, mas ela estava isolada há bastante tempo. Ela estava há 12 anos sofrendo com uma doença que ela não conseguia cura. Se ela morresse com o fluxo de sangue, ela tinha que ser purificada antes de enterrar. Então esse contexto social trazia para aquela mulher um desgaste não só físico, era um desgaste emocional, um desgaste financeiro. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com todos os médicos para tentar conseguir a cura, o que infelizmente não foi possível. Ela vivia muito envergonhada. Provavelmente a sua autoestima estava lá embaixo. Ela era pobre porque ela gastou tudo que tinha. O relato bíblico conta que ela gastou tudo que tinha. Mas nada disso, nada desse contexto social impediu aquela mulher de ir ao encontro de Jesus. Ela teve fé. Ela falou: se eu apenas o tocar, na sua veste serei curada. Ela tinha uma profunda demonstração de fé. E Jesus ouviu a demonstração dela e disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Ela tinha plena certeza que ao tocar o mestre, ela seria purificada, ela seria renovada, estaria de novo incluída na sociedade,
poderia novamente ficar próximo dos seus familiares, tocar os seus familiares, beijar os seus familiares, abraçar, e isso de forma natural, sem que eles se sentissem imundo por receber o carinho daquela mulher. Ela não tinha nenhum contato com Jesus antes desse milagre. Ela tinha ouvido falar de Jesus, ouvido falar das histórias de milagres, mas ela creu. Às vezes a gente tem muita dificuldade em acreditar aquilo que a gente não vê. Muitas vezes a gente lê, a gente ouve testemunho de outras pessoas que tiveram contato com Jesus e a gente tem muita dificuldade de acreditar. Mas aquela mulher, ela não teve dificuldade, ela ouviu falar sobre os milagres de Jesus e ela creu e foi até ele. E ela tinha certeza que se ela o tocasse, ela seria curada. Será que nós estamos perdendo a fé? Perdendo a confiança? Onde nós temos depositado a nossa fé? Onde você tem buscado energia, disposição? Qual tem sido a sua fonte? Ela foi até o Mestre, ela tocou na veste de Jesus. E hoje nós estamos sendo convidados a demonstrar a nossa fé e ir até Jesus. A fé, ela permite à alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. Como está a sua fé? Lá em Hebreus 11, capítulo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé de muitos é baseada em fatos, mas nós não devemos basear a nossa fé em fatos. Ela baseou a sua fé no que ouviu falar dos milagres de Jesus. Ela ainda não tinha visto, ela não tinha presenciado, ela não conhecia o Mestre, mas ela tinha fé que ele poderia curar. Muitas coisas que vemos nos levam a crer, mas a fé que só é baseada naquilo que a gente crê, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, ela quando for provada, ela não será sustentada. Nós devemos basear a nossa fé em Cristo, na certeza de que Ele está conosco, na certeza de que Ele nos conduz nessa vida, na certeza que Ele está ao nosso lado em meio a toda essa tribulação. Você pode enfrentar situações muito difíceis e eu tenho certeza que cada um enfrenta uma situação, cada um enfrenta um momento de dificuldade e é único, só você vai passar por isso. Você precisa estar com sua fé firmada na rocha que é Cristo Jesus, porque só Ele é capaz de te conduzir, de te amar, de te levar para mais perto dele e fazer você se sentir tranquilo em meio à tribulação. As outras pessoas podem te dar conselho, podem te abraçar, te ouvir, mas te entender somente Cristo. Somente Ele consegue saber por tudo que você está passando, porque o que você passa, da forma que você passa, é única. Ninguém passa por essa situação como você passa. Cada um passa de maneira única. Pode ser a mesma situação, mas cada indivíduo passa de maneira única pelas situações. E a nossa fé, ela não pode se basear unicamente em milagres. Tem momentos que os milagres não vão acontecer. Aquele milagre aconteceu com aquela mulher. Mas em alguns momentos, alguns milagres que a gente pede, que a gente clama, que a gente ora, simplesmente não vai acontecer. Porque Deus que permite que o milagre aconteça.
Somente Deus sabe quando que o milagre é necessário. Se Deus quiser, o milagre acontece. Se Deus não quiser, o milagre não acontece. O importante é a gente lembrar que Deus continua sendo Deus e a gente confia no Deus que a gente conhece, no Deus de amor, no Deus de misericórdia, no Deus que esteve ao nosso lado durante todo o percurso da nossa caminhada aqui. Então, quando o milagre não acontece, quando Deus não permite que o milagre aconteça, nós sabemos que Deus é Deus e Ele sabe o que é melhor em cada situação. O milagre está intimamente relacionado à total soberania de Deus. A despeito da nossa fé, eu posso ter uma grande fé e Deus não me concedeu o milagre. Só Deus sabe o que vai conceder e para que filho conceder. Jesus, ele olha para nós, para a nossa fé e nos distingue de todos os demais. E assim Jesus fez com aquela mulher. No meio daquela multidão de pessoas, muitas pessoas tocaram em Jesus. Mas Jesus sentiu o toque daquela mulher, sentiu o poder saindo dele. E Jesus percebeu que houve um toque diferente. Jesus olha e percebe uma fé genuína, um desejo latente de ser curado. E era isso que aquela mulher tinha. E ela não tinha mais nada, ela não tinha recursos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina. Ela não tinha mais aonde recorrer, ela não tinha mais reservas. E quando tudo falha, Deus sempre vai estar conosco. E a gente está passando por um momento que o recurso financeiro, por mais que tenhamos, de nada serve diante da doença, porque é uma doença desconhecida, uma doença que ainda não tem remédio, não tem vacina, as pesquisas estão avançando. Somente Deus pode nos curar, nos livrar e estar ao nosso lado nesse momento de dificuldade. Quando tudo falha, Jesus é a solução. Eu vou falar de novo. Quando tudo falha, Jesus sempre aparece. Conte com Ele. Jesus sempre está ao nosso lado. Sempre. Quando todos os esforços humanos se esgotarem, é a hora de Deus agir. Ela estava pobre, ela estava rejeitada pela sociedade, ela estava emocionalmente destruída, ela não tinha mais condições financeiras, não tinha mais condição emocional, não tinha nenhuma condição social de alcançar nada. Ela se aproxima de Jesus e ao se aproximar do Mestre, ela recebe tudo. Vamos ver agora